Olá, meu nome é Dilamene Avelar e essa noite eu venho trazer uma pequena página do livro Fonte Viva. E Emmanuel, assim, num momento de muita inspiração, ele vem nos comentar sobre educação, mas educação espiritual. O título da lição é Educa, e ela é a lição de número 30 do livro Fonte Viva. Não vou falar a página, porque dependendo da edição, muda completamente. Então, a página, não esquece. O capítulo é o capítulo 30, tá? Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ver Emmanuel aqui, ele já inicia toda essa conversa e só o título já dá uma reflexão e tanta, né? Educa. E nos tempos atuais, nós estamos vendo que educação tornou-se algo muito distante da nossa necessidade evolutiva. Por quê? O objetivo de Jesus é educar o espírito. Mas, Dila, você está dizendo que meu filho não tem que ir para o colégio? Não estou dizendo isso. A educação intelectual é necessária. Tanto que no Evangelho está, espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. Então, os dois níveis de instrução. A instrução que vai atingir as nossas necessidades material e a instrução que vai atingir a nossa necessidade espiritual, tá? Então, o título aqui, Educa. E aqui nós vamos fazer uma pequena reflexão. Como que nós estamos nos educando, que agora nós somos adultos, somos nós que devemos buscar isso. Como nós estamos educando os filhos, para quem tem filhos pequenos. Como nós educamos nossos filhos, aqueles que já têm filhos adultos. Por quê? Estamos vivendo um momento no planeta que educar dá trabalho, né? Educar dá trabalho, repetir dá trabalho, bons exemplos dá trabalho, dá muito trabalho, né? Então, nós estamos agora na educação do sim, porque eu não posso traumatizar meus filhos. E aí, nós estamos vendo muitos pais deixando que os filhos assumam o comando doméstico e eles vivendo refém de uma criança porque não quer educar, porque não quer contrariar essa criança. Só que no futuro, quando ele for adulto, a professora vai dizer não, a namoradinho ou namoradinho vão dizer não, a vida vai dizer não. E aí, como que vai ficar? Essa criança que não foi preparada, burilada para isso. Então, muita educação, agora é inglês, agora é balé, agora é judô, agora é piano, agora é computador, agora é isso tudo. Mas e aí a educação do homem de bem? Ah, não, no futuro, Dila, ele busca uma religião para ele. No futuro? No futuro? Gente, vocês estão dizendo que vocês estão abdicando o direito, o dever de educar para o bem seus filhos e esperar que no futuro eles façam isso? São reflexões, gente, com esse título, Educa. E quanto a nós? Como que a gente reconhece um espírita? Pelo esforço que faz para domar suas más inclinações? Opa, como que eu faço isso?
educando meus hábitos. Se eu tenho maus hábitos, eu tenho que substituí-los por bons hábitos. E se nós formos ver no Livro dos Espíritos, entre a questão 909 e 913, nós vamos ver lá um comentário do Kardec dizendo que é na educação e pela educação que essa transformação vai se dar. Então a educação aqui é muito séria, mas ele nos alerta aqui, né? Fazendo um comentário em cima do versículo. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que Deus habita em vós? Opa! Se Deus habita em nós e se nós somos templo de Deus, porque nós vivemos em tantas trevas, em tantas dores, em tantas dificuldades? Pela falta de educação. Então ele nos diz aqui, olha, se você pegar uma laranja, cortá-la ao meio, você vai ver suas sementes. Ao ver suas sementes, você não tem noção de quantas árvores vai surgir dali, quantos frutos vão surgir dali. Mas, no entanto, aquela semente, ela já traz dentro dela toda uma memória genética de crescimento, de qualidade, de fruto, de produtividade. Tá ali. Tá ali. Então, quando ele diz que nós somos o templo de Deus e que Deus habita em nós, isso quer dizer que eu trago heranças divinas dentro de mim, que são sementes das quais eu tenho que trabalhar, cultivar para que essas sementes cresçam, dê frutos. Então, ele nos dá algumas pistas e exemplos aqui muito interessantes. Ele diz assim, olha, na semente minúscula reside o germe do tronco. Então, ali quando você olha aquela semente de qualquer fruto, você sabe que ali já tem uma mensagem futura do que ela vai se tornar, né? Então, no coração da terra, há melodias de fonte. Então, a bananeira, a laranjeira, a palmeira, né? A beleza do bambu, que ele primeiro desce todas as raízes dele, vão descendo, aí só depois o tronco começa a subir, aí você vai ver aquilo rígido, aquilo forte, né? E ele nos lembra a pedra. Você olha aquela pedra sem forma, sem beleza. No entanto, dentro dela dorme uma obra-prima. Dentro dela, quando o buril começar a trabalhar, vai sair dali uma obra-prima. Você vê toda a natureza, é de uma forma assim, de causar muito entusiasmo na alma, porque você vê um pomar, né? Laranjeira, bananeira, kiwi, tantas outras frutas, e ali todas elas mandando uma mensagem para nós, que um dia elas foram minúsculas sementes e que hoje são árvores frondosas. Então, mostrando todo o trabalho que Deus tem com tudo que está em nossa volta. Então, é pura misericórdia, né? Então, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, deixar que esses recursos espirituais divinos, de fraternidade, de tolerância, de amor, de compaixão, começa a florescer em nós. Porque durante milênios nós fomos abafando todos esses germes, nós fomos abafando essas sementes todas. E agora nós temos que catucar essa terra de forma firme para que ela possa florescer as boas sementes que Deus colocou aqui nos nossos corações, né? Então ele diz aqui, mas para que isso ocorra, nós temos que sair das trevas da humanidade.
a que nós nos envolvemos, nos encantamos e esquecemos da realidade nossa, espíritos imortais, no processo evolutivo. E o nosso objetivo é ser luz, é ser espíritos evoluído. Nesse momento nós nos rastejamos aqui nesse planeta, mas um dia todos nós seremos anjos, Cristos. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver espíritos perfeitos, né? Que já alcançaram um nível de condição que já não tem mais necessidade de reencarnar. Ele vai atuar, ele vai ajudar, porque existe do plano espiritual para o plano material muita solidariedade, muita compaixão, a espiritualidade o tempo todo nos ajudando, nos orientando. Então, para que isso ocorra, é necessário um trabalho. Então, ele nos diz aqui que o nosso cérebro é cultivado e tem que ser cultivado com palavras, com verbos e de uma forma amorosa, verdadeira, despertando para que a gente possa vincular nossa mente, as nossas palavras, os nossos objetivos, às coisas sublimes, as coisas que vão ficar eternamente, porque é por ilusão achar que tudo que nós estamos vivendo nesse planeta, nós vamos levar do planeta. Nós só vamos levar daqui o que nós tivermos no coração. Então, todo esse processo, nós estamos na transição planetária, Dila. Sim, estamos. Isso não quer dizer que ainda temos luz. Isso não quer dizer que nós estamos evoluídos. Isso ainda não quer dizer que nós já temos trabalhado dentro dos nossos corações e essas energias, essas sementes divinas do amor, do perdão, da compaixão, da caridade. Então, a gente tem que lembrar, a transição planetária não é para aqui, é para aqui, é para o coração. Então, nós temos que transitar, sair desse processo que vem aqui nos deixando cegos, iludidos, porque todo esse processo do espírito precisar reencarnar, precisar desse processo todo material para essa vivência, é por educação. Educação, o próprio Cristo disse isso, que o título que ele aceitou foi ser mestre. Então, mestre educa, mas como que se educa alguém? Mostrando, e isso que ele fez. Todos os ensinos do Cristo direcionam o homem para ser uma criatura melhor, a prática do bem, do perdão, da caridade, da fraternidade. É isso que ele veio nos ensinar. Por isso que Emmanuel alerta, educa, não só a cada um de nós, mas assim, em relação ao outro, porque o teu comportamento está mandando uma mensagem para o outro. Então é um alerta. Ele nos diz aqui, olha que coisa interessante, como que é o processo evolutivo, como que é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Ele diz assim, olha, só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Então, educar os nossos sentimentos para que a gente possa expressá-los com brandura, com mansietude. Por isso aí nós vamos ver as bem-aventuranças, quando ele nos alerta, bem-aventurado, o brando, o pacífico. O brando vai herdar a terra, mas o pacífico verá a Deus. São coisas distintas. São coisas distintas. Então é necessário esse trabalho da paz no coração. Nós vamos ver Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumento. Quer dizer, me educa, trabalha em mim,
essa minha capacidade, transmuta o que hoje é inútil em algo que seja valoroso. Olha a pedra, olha a pedra. O artista olha aquela pedra e vê ali a obra de arte. Nós olhamos e não temos ainda esses olhos de ver. Nós não temos essa condição ainda. Por isso que tem que ser trabalhado, tem que ser educado o olhar, educar o ouvido, educar a voz, educar o coração, as ações. Então, é um alerta que ele faz, que isso vai demandar trabalho. Mas é um trabalho externo? Não, todo no mundo interior. Só que o que ocorre aqui? Ele nos diz aqui, olha, interpretando a dor e o trabalho como artista celeste no acrisolamento. Quando a largata vai para o casulo e fica naquele processo, e depois ela vai rompendo com aquilo, rasgando, para que as asas dela tenham envergadura para aguentar o corpo, para ela poder voar. Ela que até então só rastejava, agora ela passou pela metamorfose e vai voar. Ele diz aqui pra gente, a dor e o trabalho são artistas celestes nas nossas almas. Gente, eu tô falando dor, não sofrimento. Dor é uma coisa, sofrimento é opção, tá? O maior agente de progresso que tem no planeta é a dor. Só que quando ela chega e eu mudo, ela virou agente de progresso. Opa! Entrou um prego no meu pé, o que eu faço? Eu retiro, eu higienizo, eu ponho uma medicação, eu tomo um antibiótico, eu busco solução. Opa, eu fiquei sofrendo? Ah, meu pezinho está machucado. Não, foi só dor. E eu tô aqui falando de uma dor física. Então, o perdão é a dor que vai gerar uma elevação moral. As situações, as perdas de pessoas queridas, opa, vai trabalhar o quê? O meu desapego, vai trabalhar a minha resignação diante da lei de Deus. Então, olha só, interpretando a dor e o trabalho como artista celeste no acrisolamento. O que ele quer dizer com isso? Que a dor e o trabalho vão me embelezar, me formosear, me transformar. Então, laborar dentro do coração, desenvolver essa capacidade divina, deixar que todas essas essências saiam, se transformem. Então, ele diz aqui em seguida, educa e transformará a irracionalidade em inteligência. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, nós estamos num processo que nós estamos mais próximo da animalidade do que da angelitude. Mas é um processo. Ele sabe que tudo é um processo. É igual a criancinha, ela entra no berçário, ela entra na evangelização, ela entra no colégio, ela vai lá alfabetizar, ela vai para o ano seguinte, é o mesmo processo, nosso reencarnatório. Lembra? Simples e ignorante, ignorante da lei. E ele foi pegando a nossa mão e nesse processo evolutivo até que nós conquistamos o livre-arbítrio e ele disse, agora você pode caminhar. Então, é esse processo aqui, olha, educa e transformará a irracionalidade em inteligência. E a inteligência em humanidade. E a humanidade em angelitude. É isso que nós estamos. Nós estamos transformando a inteligência em humanidade.
Por isso necessária a tolerância, a compreensão, a compaixão. Esse é o trabalho. Aí nós vamos passar para o seguinte, a humanidade, a angelitude. Por isso que essa transição, que nós vamos começando aí a fazer esse trabalho. Educa e edificará na terra o paraíso. Olha como a importância, por isso que ele fala, o brando herdará a terra. Porque nós ainda vamos ficar nesse processo de transformação aqui. Ou aqueles que persistirem no bem, realmente é uma lei de atração. Ele não vai caber mais aqui. Ele vai ter que sair para ir para outro planeta. A insistência do mal, que é a ignorância, o maior mal do mundo é a ignorância. A insistência dele vai fazer com que ele não caiba mais aqui por uma lei da atração. Ô meu filho, ou você evolui, ou você evolui. Entendeu? Então, eu vou para outro planeta, eu estou retrocedendo? Não. Ele vai pelo processo de afinidade. Tá? Então, ele mesmo diz aqui, ó, educa e edificará o paraíso na terra. Hoje tem muita gente que tem educação intelectual, mas educação moral está assim, pequenininha. Então, o bem, o amor, a caridade, ele é igual às lições escolares. Nós temos que repetir, que até um dia nós vamos ser bons espontaneamente, fraternos espontaneamente, tolerantes espontaneamente. Não precisa tanta cobrança. Se sabemos que o Senhor habita em nós, olha uma afirmativa dele. Mas se sabemos que Deus habita em nós, por que nós não mudamos de atitude? Por que a gente insiste na prática do mal? Por que o mal ainda nos seduz? Por que nós justificamos as atitudes, os pensamentos, as palavras incorretas? Nós estamos num momento muito interessante do Brasil, né? Vai ter eleições. Espírita, fake news, passando para frente, fomentando ódio, discórdia, por causa de candidato político. O que é mais importante? Política, amizade, união, compreensão, fraternidade. O político é mais importante que isso aqui? Fraternidade, respeito, compaixão, compreensão? O político é mais importante que isso? É isso que ele está nos dizendo aqui sobre educação. Sabemos que o Senhor habita em nós. Eu tenho que respeitar a escolha do outro. Eu tenho que respeitar, aceitar e compreender que ele tem o direito de querer, de achar o que ele quiser. Agora, respeito é imprescindível para o relacionamento. Ele é a base de qualquer relacionamento. Respeito. Vou repetir. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então tem uma oração que diz assim: Senhor, no silêncio dessa prece, venho te pedir, quero ver o mundo como tu mesmo vê. Com os olhos Deus vê o mundo. Ele sabe que tudo está num processo. Ele não condena ninguém, ele não abandona ninguém, porque ele sabe que é igual o aluno no colégio. Se ele não fizer os deveres, ele vai repetir. Se ele não passar na prova, ele vai repetir. Ele sabe que só isso vai acontecer e que fatalmente a nossa realidade é de nos tornarmos criaturas melhores. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Então, qual é a nossa condição, a nossa obrigação agora? Que a pessoa que se aproxime de cada um de nós veja o Cristo que nós já conquistamos no coração. Espírita, amai-vos. Mas como é que eu demonstro amor pelas criaturas?
Ele diz lá, como que você reconhece que um espírita persiste no caminho do bem? Está no Evangelho, gente. Pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações, pelo número de pessoas que ele leva consolo. Agora, se nós ficarmos degladiando por causa de opinião, o que está ocorrendo hoje? Opinião e verdade. Opinião todo mundo tem direito de ter. Só que a verdade é o que nós temos que perseguir sempre. Que existe a minha, existe a do outro, existe a de Deus. E é essa que nós temos que fazer, é essa que nós temos que seguir. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida? A vida superior. Então educa, vamos educar. Se nós temos dificuldades, vamos educar a nossa falta de perdão, a nossa falta de compaixão, vamos educar a nossa falta de tolerância, vamos educar a nossa falta de compreensão. Educa e transformará a terra num paraíso. Então a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala sobre autoconhecimento e que Santo Agostinho nos dá uma fórmula que ele usou para ver as suas limitações, as suas falhas, as suas deficiências, e assim ele podia educar-se a cada dia. Ele fazia um relatório mental. Opa, eu errei aqui. Poxa, eu podia ter feito melhor aqui. Então amanhã eu vou vigiar para que isso não ocorra. Ele estava se educando. Então você está me dizendo que o aperfeiçoamento moral é educação? Sim, a educação do bem. Educa e transformarás a terra num paraíso. Quando nós nos responsabilizarmos com isso, tudo muda em torno de nós. Quando eu educo o meu pensamento, educo as minhas palavras, quando eu educo as minhas ações, tudo em torno de mim muda. Meu processo vibratório muda. Minhas companhias espirituais vão mudar, porque eu mudei de vibração. Então vamos nos educar. Jesus disse assim, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, porque somente eu vos aliviarei. Então nós devemos lembrar daquele que é o grande educador. Vamos buscar o nosso mestre, estudar nas lições que ele nos deixou e tirar dessas lições as nossas condições para sermos criaturas melhores. Quando uma árvore cresce torta, o agricultor vem e coloca uma estaca e corrige. Não é assim? Jesus veio na terra nos trazer o Evangelho. Ele podia ter mandado qualquer um, mas ele veio para que nós víssemos e crescêssemos apoiado nele e fôssemos criaturas melhores para o Pai. Porque tudo é do Pai. Então vamos educar os nossos corações para sermos criaturas melhores. Que a paz de Jesus nos envolva. Foi um prazer. Que Jesus permaneça conosco, os mentores espirituais da casa, nos dando força e coragem, mesmo quando a gente tiver grandes dificuldades. É na oração que eu educo a minha vontade. É na oração que eu educo o meu querer. Porque eu rogo ao Pai e vai vir segundo as minhas necessidades e merecimento. Vamos nos educar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco e que Deus, nosso Pai Criador, nos conceda força, coragem para educar esse espírito cheio de limitações, para que essa luz que está aqui, hoje apagada, um dia brilhe. Muita paz. Até breve.